vocês. Hoje eu trago um tutorial de maquiagem que faz muito tempo que eu não faço. E eu acabei me empolgando, fiz uma maquiagem super dramática, usando uma paletinha muito baratinha da Louis Anse. Essa paletinha apareceu no meu desafio de R$25 que eu gravei com a Ná. Vou deixar linkado aqui pra vocês depois assistirem, depois do tutorial. Eu gostei muito da paletinha, então eu pedi pra ela deixar comigo pra eu poder experimentar. E eu fiz essa maquiagem com aquela pálpebra luz que falam, que é o centro da pálpebra um pouquinho mais claro. E eu fiz bem puxado, bem dramático, bem escuro. E eu espero muito que vocês gostem. O passo a passo parece que não vai dar certo, mas eu juro que no final dá certo. E é isso, vamos lá conferir. Vamos começar com o pincel de esfumar bem gordinho e a gente vai usar a sombra marrom opaca mais clara e a gente vai esfumar ela em todo o côncavo. Essa sombra, ela parece que não pega na pele, porque ela é bem o tom da minha pele, mas vocês vão ver que ela vai fazer toda a diferença na hora de esfumar as outras cores. E com o pincel um pouquinho mais preciso de esfumar também, a gente vai pegar a sombra marrom mais escura e a gente vai concentrar bem na dobrinha do olho. Se você já tem o olho bem marcadinho, o côncavo, não precisa caprichar tanto nesse passo. Como a minha pálpebra é bem gordinha, eu gosto de marcar bem a dobrinha do meu olho pra ficar mais bonito o olho, né? E não se esqueça de concentrar bem a cor também no comecinho do olho. E também no final, fazendo como se fosse um puxadinho pra fora. Agora com o pincel um pouquinho menor e também de esfumar, a gente vai pegar a mesma sombra e a gente vai concentrar essa cor bem na dobrinha. Eu tô repetindo esse passo porque eu quero marcar bem o meu côncavo. E agora com o pincel de esfumar, a gente vai pegar a sombra vermelha mais clara. Ela é quase que um laranja. E a gente vai aplicar no cantinho externo, dando batidinhas bem no finalzinho. E também no cantinho interno do olho. A gente vai deixar o meio da pálpebra móvel sem nenhuma sombra. Agora, com o mesmo pincel de precisão, a gente vai pegar a cor mais escura, que é um vermelho um pouco mais arroxeado. A gente vai passar por cima, mas bem no comecinho mesmo e bem no finalzinho. E depois a gente vai ligar essas duas partes, passando pelo côncavo, exatamente na dobrinha. Com um pincel bem pequenininho, eu vou pegar uma sombra preta. Essa preta é opaca. E eu vou passar só bem no finalzinho e no comecinho, meio que em cima dessa sombra uva, dessa sombra vermelha escura que a gente passou. E eu também vou passar ela no meu côncavo. Nessa hora parece que vai dar tudo errado, mas eu juro pra vocês que no final dá tudo certo. Já vou voltar com o pincel de esfumar pequenininho e com a sombra marrom escura. E a gente vai passar por cima desse preto e esfumar muito, muito, muito. Com movimentos de vai e vem, a gente vai esfumar bastante essa sombra preta. E depois a gente vai pegar o pincel de esfumar maiorzinho e mais preciso. E a gente vai esfumar por cima. E agora, minha filha, você pode ficar horas esfumando para não deixar nada marcado. Esfumar bem no côncavo. E aí, depois que você esfumou, a gente vai pegar um pincel de aplicar sombra e a gente vai passar por cima de tudo, do preto, essa sombra marrom nada. Essa sombra vermelha mais escura com brilho. O preto foi meio que uma base pra gente escurecer um pouco mais o olho. E não se esquece de trazer essa sombra pra fora, fazer bem o Vzinho externo. Agora com o pincel de aplicar sombra menor, a gente vai pegar a sombra dourada e a gente vai aplicar no meio da pálpebra onde não tinha nada. Vocês lembram que a gente deixou sem nenhum tipo de sombra? Você aplica esse dourado e esfuma para juntar com as outras cores. Com o pincel bem pequenininho, a gente pega o vermelho mais claro e passa ao redor dessa sombra dourada para melhorar o degradê. E vocês podem ver que essa sombra faz uma sujeira, as sombras com brilho, mas não tem problema porque eu vou ensinar vocês a limpar depois. Agora a gente com o mesmo pincel pega a sombra marrom mais escura e retoca um pouquinho do escuro onde ele estava. O pincel pequenininho é bom porque ele vai te dar muita precisão. Agora a gente pega um pincel de pó e varre toda essa sombra. É importante falar que eu já tava com base no rosto. Se você quiser deixar pra fazer a base depois, é melhor ainda. E aí eu retoco a minha base. Eu pego um pouquinho dela e passo por cima com o pincel de base mesmo, o pincel que você tá acostumada a usar. E depois eu venho com o pincel de corretivo, com a base mesmo, só pra retocar bem o cantinho, bem rente ao olho, pra não deixar nada sujo. E o cantinho externo também é bem importante limpar com esse pincel de corretivo e também com a ajuda de um cotonete. Se você quiser, você pode usar o truque da fita adesiva para fazer esse triângulo. Agora com o pincel de sombras, a gente vai pegar a sombra mais clara, que ela é levemente amarelada,
mas ela não fica amarela no olho e a gente vai iluminar embaixo da sobrancelha. E com o pincel de topo reto, a gente vai pegar a sombra vermelha mais escura e vai passar embaixo dos cílios inferiores, desde o comecinho até o final, juntando com esse triângulo de fora. E com o mesmo pincel a gente pega a sombra preta e passa por cima para dar uma escurecida e, mais uma vez, juntando no cantinho externo. Agora eu vou vir com corretivo, com a ajuda de um pincel, e vou passar nas minhas olheiras para dar uma cobertura ainda maior e deixar um acabamento mais bonito também. E depois por cima eu venho com um corretivo um pouquinho mais claro, só para dar uma iluminada. Vocês podem ver que eu passo ele um pouquinho mais abaixo, eu não junto tanto no olho, na sombra, eu dou uma esfumada para baixo. Com o pincel fofinho eu vou voltar no marrom escuro e vou esfumar esse traço embaixo para ele ficar um degradê mais bonito, não ficar tão marcado, tão dura a linha. E eu aproveito também para esfumar o cantinho de dentro do olho. Vou finalizar o olho com cílios postiço e eu tive a maior dificuldade do mundo para colar esses cílios, mas no final deu meio que certo, mais ou menos, ficou meio torto, mas deu tudo certo no final. E eu vou aplicar máscara por cima. Geralmente eu aplico a máscara antes, mas dessa vez eu resolvi fazer o contrário e gostei. E passo máscara também embaixo nos cílios inferiores. E, gente, está pronta a nossa maquiagem e esse é o resultado final. Deu um pouco de trabalho, mas ficou lindo, eu amei. Bom, então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. O tutorial parecia que não ia dar certo, mas no final deu certo. Foi um pouco complicado, mas deu tudo certo no final e eu amei essa paletinha, amei demais. As sombras mates fumam super bem e as sombras com brilho, elas têm uma textura meio cremosa, que adere muito bem na pele. Eu gostei demais dessa paleta, demais mesmo. Vou até comprar uma pra mim, porque essa daqui é da NA. E eu fiquei bem surpresa. E se você quiser olhar a swatch de todas as cores da sombra, eu vou deixar o link no blog aqui pra vocês verem, que lá vai ter mais informações. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de clicar em gostei, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita. E eu deixo aqui pra vocês 2 sugestões de outros vídeos pra vocês assistirem. Bom, então é isso. Um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho!